Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante, gente, para você que tá gravidinha ou para você que está planejando engravidar. Eu vou contar para você um pouquinho da minha experiência, como foi ter um bebê aqui em Portugal, exatamente no distrito de Viana do Castelo, a minha experiência quando eu fui ter o Samuel. Gente, esse pedido para esse conteúdo aqui para o canal foi de uma seguidora aqui do canal. Ela também tem uma outra rede social minha. Então, ela entrou em contato comigo e disse que andou pesquisando e ela disse assim, eu poderia te perguntar diretamente como foi a sua experiência? Só que ela disse, olha, leva esse conteúdo para o canal, porque eu pesquisei, tipo, por aqui, assunto bem concreto e talvez mais detalhado de como é estar lá dentro da maternidade, como foi a sua experiência. Partilhe isso com a gente, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas querendo ver. Então, a pedido dela, Mariana, obrigada pela dica. Eu vim aqui, gente, para poder estar contando para vocês e dividindo um pouquinho da minha experiência, desde quando eu cheguei na triagem, né, para ir para o internamento, o acompanhante, como é que foi, no caso, meu marido, como foi para ir para o parto, a experiência de. Eu fiz até uma colinha aqui, gente, para poder não esquecer, tá? Os pontos importantes. Alimentação. Então, eu vou falar tudo isso para vocês, valores que foi pago, porque existe coisas que são pagas, apesar do hospital ser público. Então, são assuntos bastante importantes. Se você não quer perder, não sai daí. Então, meus amores, quando eu estava grávida do Samuel, de aproximadamente 38 semanas, eu fui até a Viana do Castelo para poder ver a questão da dilatação e tudo mais. E lá eu fui informada que, devido ao índice de contaminação que estava muito alto, eles estavam programando data para os partos a partir de 40 semanas. Caso não entrasse em trabalho de parto automaticamente antes das 40 semanas, nós seríamos induzidos ao parto. Então, quando eu fui lá com as 38 semanas, eu já saí de lá com uma data programada para internar para ter o Samuel, caso ele não viesse antes. Então, o que que aconteceu? Eu fui lá, passei pelo médico, vim para casa, de fato não entrei em trabalho de parto antes. Com 40 semanas e um dia eu internei, tá? No dia 28 de junho de 2020. Eu internei e passei pela triagem. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho. A triagem foi super tranquila, depois me mandaram para a parte da maternidade e lá eu fiquei aguardando até que uma enfermeira viesse e me levasse para o quarto onde eu iria ficar até ter o Samuel, no caso. Aí por ali eu passei, depois passei por uma médica para ver a questão da dilatação e tudo mais, voltei para o quarto. Daí eu fui chamada para poder fazer o início, né, da indução do parto, que é colocar uma fita que eles introduzem na gente para poder ajudar a fazer a dilatação de forma mais rápida, né? E então, depois eu voltei para o quarto. Esse seria o primeiro passo durante 24 horas para tentar a dilatação. Depois veio uma enfermeira, conversou comigo, a questão da epidural, só que eu fiquei com um pouquinho de receio, né, gente? Como todo mundo. Porque, como algumas amigas me disseram, enquanto no Brasil algumas queriam muitíssimo isso, eu fiquei com um pouco de receio, sabe? Apesar dela ter vindo ali falar comigo se eu gostaria, né? Se eu era a favor e tudo mais. E eu fiquei assim um pouco com receio, né, gente? Que eles dizem que se dependendo de onde, se aquilo der errado, tu fica paraplégico, não sei o que. Eu fiquei bastante receosa, confesso pra vocês que eu não aceitei de primeira. Então eu fiquei aguardando e falei assim, não, não vou. E a única coisa que ela me orientou foi, se você achar que você vai optar pela epidural, é importante que você fale logo no início, né, das dores e tudo mais, porque quanto mais dor, depois fica mais complicado para você ficar parado na posição correta de estar se aplicando a epidural. Então, eu peguei depois de algum tempo, decidi, né? Comecei a sentir umas dorzinhas, então eu falei assim, acho que é melhor eu optar logo por isso. Então, gente, eu optei pelo epidural, coloquei epidural no sábado ainda, pela manhã, tá? Ou no início da tarde, foi algo assim, já não lembro muito bem. E apliquei o epidural. Gente, essa foi a parte da minha entrada no hospital. Dali eu fiquei aguardando, né? Andava de um lado para o outro, tentava fazer exercício, que era para ver se ajudava na dilatação. Com relação ao acompanhante, gente, o meu marido não pôde entrar, porque ele só poderia entrar no hospital a partir do momento em que eu entrasse em trabalho de parto, que era para poder acompanhar. E lá começa a nossa saga, né, gente? No domingo, eu passei todo sábado assim. No domingo,
o meu marido ficou do lado de fora do hospital aguardando, porque o receio dele era ele vir embora, visto que a gente mora a 83 quilômetros da maternidade. Então, ele me disse o seguinte: tinha receio de vir embora e o bebê resolver sair para fora. E o receio maior era que eu entrasse em trabalho de parto, então ele disse: Olha, eu tô aqui no carro, ficou aqui fora aguardando. Ele comprou uns lanches e ficou lá fora esperando. Comprou água, comprou tudo que ele precisava lá fora do hospital no mercado e ficou esperando até que eu entrasse em trabalho de parto. Ele tinha, tá, gente? O teste, foi necessário fazer o teste PCR, tá? Para ele poder constatar que estava negativo para o Covid. E ele tinha direito a assistir ao parto, mas só a partir do momento em que eu entrasse em trabalho de parto é que ele poderia entrar para dentro do hospital. Fora isso, ele deveria aguardar do lado de fora. E foi assim, gente, todo sábado. No domingo eu comecei a fez as 24 horas. Então eles iniciaram um outro processo de dilatação, né, que eram os comprimidinhos que eles colocavam, né, introduziam na gente para poder ajudar na dilatação. E ali eu passei todo domingo e meu marido lá fora esperando, super ansioso, gente. E eu lá dentro nervosa, doida para ver a cara de Samuel e nada acontecia. Então, eu peguei e passei assim todo dia. Gente, eu posso falar para vocês, a alimentação do hospital é maravilhosa. A estrutura do hospital, eu me senti dentro de um hospital particular. As enfermeiras são excelentes. E eu posso dizer para vocês que eu tive um excelente atendimento, fui muito bem recepcionada da hora que eu entrei até a hora que eu saí do hospital, tá? Esse é o meu feedback do hospital que eu tenho para falar para vocês. A alimentação, para quem tem dúvidas, é desde café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ainda tem uma ceia. Então, é muito bom mesmo o atendimento, a alimentação, a recepção que eles te dão lá é excelente. No final do domingo, uma enfermeira me chamou, então eu passei pela médica e ela me disse que eu ainda não estava com realmente uma dificuldade em dilatar. Eu só tinha dilatado 1 milímetro, né? 1 centímetro de dilatação, então não dava, tipo, para ser parto normal. E ela me mandou que entrasse em jejum, então, a partir daquele momento. Porque caso eu precisasse na segunda-feira fazer uma cesariana. E meu marido mais um dia na saga de esperar do lado de fora. Então, gente, ele ficou lá fora, mas nisso ele arrumou lugar, ele tomou banho, tá, gente? Ele se alimentou, tudo do lado de fora do hospital. Através dos nossos próprios recursos, né? Porque ele não tinha como entrar enquanto eu não entrasse em trabalho de parto. No domingo, deixa eu ver se eu tô fazendo tudo no. Sim, é isso aí. No domingo, gente, aconteceu isso, eu entrei em jejum. E na segunda-feira pela manhã, ainda em jejum, eu fui chamada pela médica, se eu não me engano, por volta das 9 horas da manhã. E ela me disse assim que eu precisaria, é, se eu gostaria de fazer a cesariana, visto que era a minha primeira gestação, ou se eu gostaria de tentar mais um dia a dilatação, né? No caso, o. Ai, meu Deus. No caso, tentar mais um dia a indução do parto. E aí eu fui e disse assim para ela que não, que eu já estava muito ansiosa e que por mim eu não me importava de ser cesariana, o que eu queria era ver a cara do meu filho. E pronto, gente, ali começou, né, todo o próximo passo, né, para poder ir para a sala do parto. Eu fui para o quarto, vesti uma roupa, né, propícia para ir para a sala de cirurgia. Vieram, colocaram o soro, me já deixaram totalmente preparada, né, para poder ir para a sala da cirurgia. Depois veio outros auxiliares, me puseram uma cadeira de roda, porque eu tinha uma barriga enorme. Depois vou pôr umas fotinhas aí para vocês verem. É, e fui, desci, gente, outra coisa. Eu fui para a sala do parto, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. E eu lembro que eu fui passando, tipo, era como se eu estivesse no quarto andar e era no último a sala da cirurgia. E eu posso dizer para vocês, gente, pensa numa estrutura maravilhosa, gente. Foi a sala de cirurgia. Eu falei assim, gente, parece sala de cirurgia de filme. Era, sim, maravilhosa. Muita iluminação. Parece que eram umas coisas assim muito, como é que moderna, sabe? Assim, muito, muito bacana mesmo. Então eu desci.
Saí da cadeira de roda, troquei pra uma maca, cheguei lá, atravessei, troquei pra uma outra maca, foi uma... E quando eu cheguei lá, exatamente na porta da sala de cirurgia, eu descobri o quê? Que o meu marido não iria assistir ao parto. E eu fiquei o quê? Nervosa. Como assim ele não vai assistir o parto? Então mandaram ele fazer o PCR e agora ele não vai assistir o parto? Por que ele não vai assistir o parto? Disseram que devido à pandemia, se fosse um parto normal ele poderia assistir, mas como era um parto cesariano ele já não poderia assistir, mas eu só tive essa informação ali. Aí vocês já imaginam como eu fiquei. Eu fiquei bastante nervosa nessa hora, tá, gente? Porque eu pensei, e agora os registros do bebê? Como é que vai ser? Era ele que queria registrar o nascimento, a gente planejou ele cortando o umbigo da criança. E eu pensei assim, como é que vai ser? E aquela hora, o meu nervosismo maior foi pensar que não só no fato dele não assistir, mas o registro, como é que ia ficar aquela parte agora de que como é que eu ia registrar, gente, os momentos do nascimento do meu filho? Fiquei bastante nervosa, então eu chamei a anestesista, eram dois anestesistas naquele dia, então eu chamei uma anestesista perto de mim, né? E expliquei para ela, mas o meu marido iria registrar esse momento, como é que vai ser agora? E aí ela foi e me disse assim que talvez ela viesse a fazer esse registro para mim. E eu disse assim, tudo bem. Depois ela veio e eu falei assim, gente, eu preciso convencer ela a fazer isso por mim. Então ela veio de novo perto de mim e eu pedi a ela, por favor, que ela fizesse isso por mim, que ela registrasse as fotos do Samuel. E ela falou assim que faria o possível para fazer isso. Tudo bem, fomos nós para a sala do parto e aí eu fiquei um pouco mais tranquila que antes de começarmos ali o processo do parto, eles me disseram que o Leandro já estava no quarto, meu marido, e que ele estava aguardando mesmo a gente retornar para lá, ou seja, ele já estava dentro do hospital nesse momento que eu fui para a cirurgia, eles já tinham chamado ele para poder entrar para dentro do hospital. Então, próximo passo. Agora foi a hora da epidural. Gente, lembra-se, eu coloquei epidural no sábado de manhã ou no início da tarde, quando eu cheguei no hospital. Depois eu não precisei aplicar mais nenhuma dose. E quando foi? Eu fiquei sábado, domingo, segunda-feira, foi quando eu fui para a sala de cirurgia. Na segunda-feira, eu peguei e começaram a aplicar, né, para poder ver a anestesia, né, da cintura para baixo, como é que ia ser para eles poderem iniciarem a cesariana. Eles tentaram de todas as formas, gente, borrifavam assim na minha perna, pegavam, eu senti sempre. É como se aquilo tivesse deslocado e não tivesse mais fazendo efeito em mim. Então, eles não conseguiram anestesiar assim, eu tava bastante nervosa porque eu precisava do Leandro ali do meu lado e ele não estava. Então eles disseram assim, eles conversaram lá pra trás e vieram pra perto de mim e disseram, olha, a gente vai precisar te dar anestesia geral, visto que você não tá, né, é, não tá fazendo efeito. Eu falei assim, não, tudo bem, eu prefiro. Gente, eu tava tão nervosa que eu falei assim, gente, não quero ver nada, vamos lá, me apaga, pelo amor de Deus. Então, gente, foi assim. Eu acredito que eles começaram ali a cirurgia por volta de 10 e pouco da manhã, quando foi 11, acho que foi 10 e pouco para 11 horas. Eu sei que 11h43 da manhã foi quando o Samuel nasceu. E eu acho que eles me acordaram por volta de meio-dia e pouco, meio-dia e meia, não sei, mais ou menos assim, o horário certo. E ali eu peguei, quando eles me despertaram, eu só vi o bracinho do Samuel assim, eles levaram logo pro pai dele. E eu não subi logo pro quarto. Dali eu saí para uma sala de observação, onde eu fiquei mais ou menos uma hora aguardando, uma hora e meia sendo observada até poder ser liberada para ir para o quarto para ver o Samuel. Na sala de observação, eu fiquei mais ou menos, como eu disse, uma hora e meia. E nesse intervalo veio a anestesista até a mim e eu tava super grogue, gente, vocês não têm noção. E ela foi e falou assim comigo: me dá o seu número. Aí eu olhei assim para ela e eu não tava entendendo nada, tipo, por que que ela quer meu número? Aí o meu número, aí ela disse assim, sim, eu fiz os registros do seu bebê. Gente, eu queria pegar aquela mulher no colo, vocês não têm noção de quão grata eu fiquei. E ela me enviou, eu passei, né, o número para ela e eu não tinha o telemóvel ali naquela hora. E depois, quando eu cheguei no quarto, eu via as fotinhas lá, ela enviou as fotinhas pro celular para mim. E eu não consegui agradecer mais ela assim, ali ainda dentro do hospital, mas quando eu cheguei em casa, gente, eu agradeci muito, mandei uma mensagem no WhatsApp dela,
agradecendo muito e disse para ela o quanto ela foi importante para mim ali naquele dia, que realmente ela fez a diferença pra gente a partir do momento em que ela se propôs, talvez, nem sei se ela poderia estar fazendo aquele tipo de coisa ali, fazendo aqueles registros, mas ela se dispôs a registrar para nós, né? Visto que eu não teria possibilidade, estando anestesiada, anestesia geral, e o meu marido não estaria ali, não teria mais nenhum outro familiar, não teria mais ninguém, somente a equipe médica, né? Então, assim, eu sou eternamente grata àquela pessoa. Depois, gente, que eu saí da sala de observação, eu fui pro quarto, então, para encontrar com o Samuel e o pai dele. Chegando lá, é um quarto que eu não tinha ido ainda, porque antes eu estava num quarto aguardando para poder entrar em trabalho de parto. Depois, quando eu cheguei lá, no quarto que eu iria ficar após o nascimento do Samuel, já era um outro local, não era o mesmo que eu estava anteriormente, era uma suíte, e lá tinha a maca que eu estava entrando, mais a cama do acompanhante, ou seja, o pai do Samuel pôde dormir comigo no hospital e tá me acompanhando ali até a minha alta, tá, gente? Isso foi muito bacana. Ele fez as refeições comigo, pôde me acompanhar até o final. Isso, ou seja, na segunda-feira, quando o Samuel nasceu, dali pra frente ele ficou comigo na segunda, na terça, na quarta foi quando eu tive alta. E o Samuel não teve alta, gente, devido o Samuel ter nascido um pouco amarelinho, né, que eles dizem, ele teve que ficar 24 horas na luz. Mas ali o pai do Samuel já estava menos ansioso, porque já tinha visto ele, já estava com ele. Então ele foi para casa nesse dia e eu fui e fiquei mais um dia com o Samuel internado para ele poder ficar na luz. O pai do Samuel, gente, questão de pagamento, pagou, se eu não me engano, em torno de 22 ou 25 euros. A gente tem em mente que foi uns 22 euros. Eu sei que foi entre 22 e 25 euros que ele pagou. A ideia que a gente tem que foi 22. Então, pela alimentação, mas ele fez todas as alimentações, tá, gente? Junto comigo. E a gente não achou caro, porque foram 3 dias, né? Praticamente ali e com conforto de receber tudo no quarto. Ele podia tomar banho comigo, lá no nosso quarto, né? Comigo, dormir ali comigo, fazer tudo. Porque, e detalhe, gente, faz muita diferença o pai poder acompanhar a gente nesse momento, né? Ainda mais eu estava operada e não sou fresca, mas fez muita diferença. E realmente a gente precisa, né, daquele auxílio ali, porque eu falo, eu estava super dopada devido ter sido anestesia geral, e eu não sei se o fato de ter introduzido também para epidural, aquilo, por mais que não tenha não tenha tido efeito para anestesiar, mas aquilo entrou no meu corpo de certa forma e eu fiquei bastante grogue. Então, ter ele ali fez muita diferença para me auxiliar. E pronto, gente, essa é a experiência que eu posso contar para vocês do tempo que eu tive lá no hospital. O internamento foi excelente. A questão da cirurgia, as enfermeiras, tudo, gente. Eu posso dizer que eu estive num hospital particular. A estrutura do hospital, a questão do atendimento, a alimentação maravilhosa. E o pai do Samuel foi o único custo que teve, foi esse. A gente não pagou qualquer outra coisa além disso, tá, gente? E ainda ganha uns miminhos, tá? Quando a gente tá lá, a gente mãe ganha uns miminhos ainda pro bebê, uns kitzinhos e tudo mais. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Minha experiência de internamento, de alimentação, de como foi o parto. Para mim, gente, correu tudo bem. Foi, graças a Deus, muito, muito tranquilo. E é como eu posso dizer isso, em questões dos profissionais que ali dentro estão no Hospital de Viana, na maternidade, são excelentes. A alimentação é muito boa. A recepção que a gente teve foi bacana, o tratamento deles com a gente. E eu só posso dizer para vocês, se vocês tiverem que ter lá, vocês terão sorte, porque realmente são profissionais capacitados que estão ali, viu? Deixa eu só ver se eu falei tudo com vocês. E é isso, gente. Eu tive o Samuel na segunda-feira e tive alta. Eu estava internada desde o sábado, tive o Samuel na segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, e fui liberada no dia 2 de julho de 2020 para casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu terei muito mais conteúdos no decorrer dessa semana falando a respeito de documentações, das minhas experiências com os trâmites de legalização do Samuel.
como foi para poder fazer a certidão dele, em questão de nacionalidade, em questões de documentações do CEF. Eu vou estar falando bastante assunto aqui para vocês. Eu espero que, se você não for inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, viu, gente? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.